Tá? Governador, é um prazer fazer essa entrevista com o senhor aí em parceria com o Instituto Milênio. E eu queria conversar com o senhor agora um pouquinho sobre o combate à pandemia, né? Mas não olhando para as ações específicas e pontuais que o governo e municípios estão tomando, mas olhando para o fluxo do processo decisório, né? O Estado brasileiro tem as nossas 3 instâncias de governo federal, estadual e municipal. E aí eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre o Pacto Federativo. O que o senhor encontrou de desafios no nosso Pacto Federativo atual e o que o senhor vê de possibilidades de melhorias em alguns dispositivos dessa distribuição do poder para um melhor funcionamento do todo, né, do poder público como um todo? Do ponto de vista de pacto federativo, sempre que a gente fala de pacto federativo, na classe política, eu sei disso, fui prefeito, presidente da Associação dos Municípios da minha região, esse debate vem muito, especialmente dos entes subnacionais, na expectativa de mais recursos, né, mais dinheiro distribuído nas pontas. E a gente está falando de algo muito maior do que isso. A gente está falando de distribuição de responsabilidades. Acho que um dos pontos que é um grande desafio para o Brasil, uma vez eu li um artigo que falava justamente sobre isso, e é que nós temos no nosso país uma federação de origem centrífuga, na verdade, um Estado unitário que resolveu dar poder às extremidades aí para manter alguma união num território, né, dada as insurgências que havia em nível local, inclusive no Rio Grande do Sul, de movimentos de acordo com as peculiaridades locais. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, em que houve um movimento, né, centrípeto, né, a federação deles, ou seja, estados autônomos que resolveram unir-se e formar uma união de estados nos Estados Unidos da América. Então, a nossa federação nunca foi verdadeiramente federação com distribuição de responsabilidades e de poderes. Isso é um dos nossos primeiros problemas no Brasil. E, aliás, sempre houve muita desconfiança no Brasil em relação à democracia e à federação. Não é à toa que nós vivemos, ao longo do nosso período republicano, tantos golpes, né? Nós tivemos tantos problemas com a democracia, e nesses problemas da democracia, evidentemente, os golpes que acontecem em nível nacional se insurgem contra os poderes dos estados também, né? Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim no período do regime militar. Então, quando a gente fala em fortalecimento da federação, revisão de um pacto federativo, na verdade é para que nós justamente possamos caminhar em direção de sermos uma federação e que se dê essa autonomia a estados. E eu considero particularmente que foi um equívoco da Constituição Federal elevar municípios à condição de ente federativo, mas essa é uma outra discussão e nem defendo que eles sejam rebaixados a uma condição de não ente federativo, mas isso gera um complicador. Nos Estados Unidos, os municípios não são entes federativos, né, não são entes da federação, são unidades administrativas dentro dos estados que muitas vezes, inclusive, precisam ter suas próprias normas locais referendadas pelas assembleias legislativas dos estados. Isso acontece assim nos Estados Unidos, e aqui a gente acaba tendo mais conflito. E agora, no próprio enfrentamento da pandemia, a gente tem um pouco dessa dificuldade quando a União pode editar suas normas, os estados as suas, e os municípios as suas. Isso gera ainda mais confusão e dificuldades. Então, acho que é aprendizado ainda, André. Vai levar tempo para que a gente possa formar uma federação. Não há sistema perfeito, a gente tem que ter essa clareza também, né? Não tem nenhum sistema político, eleitoral absolutamente perfeito e blindado de problemas, mas certamente o nosso pode melhorar muito. Eu sou a favor de voto distrital, sou a favor de parlamentarismo, só para dar alguns exemplos aqui, eu acho que, mas para poder chegar a parlamentarismo tem que reduzir o número de partidos políticos, tem que desestimular a formação de partidos para ficar mais bem definido ideologias, né, e formas de atuação política. Tem muita coisa aí para melhorar
no nosso país. Perfeito, governador.